Fala pessoal, Dante aqui e hoje eu tô aqui para gravar o primeiro vídeo de 2022 em grande estilo, como vocês podem ver. Queria desejar um ótimo ano novo para vocês, espero que esteja tudo bem por aí. E vamos falar sobre esse comparativo de câmera, que acho que é o que eu mais aguardei aqui no canal, porque tem dois monstros aqui na minha frente. Uma introdução rápida, eu tinha falado sobre a possibilidade desse comparativo no último vídeo que eu fiz falando sobre a One UI 4 no S21, onde a gente explorou um pouco o Expert RAW, que a gente vai falar mais pra frente aqui no comparativo. E aí vocês pediram por esse vídeo e estamos aqui, resolvi adiantar o quanto antes para poder fazer. Fiz vários testes, tanto que eu não vou enrolar vocês aqui no estúdio, já vamos partir para as imagens. Só queria apresentar um pouco os aparelhos para vocês antes. Então, iPhone 13 Pro aqui na esquerda, basicamente o mesmo conjunto de câmeras do iPhone 13 Pro Max, esse ano os dois são iguais, e são aí o melhor conjunto de câmeras que a Apple tem para oferecer nesse ano de 2021 para 2022, né? Mais para frente a gente vai ter os próximos iPhones, mas por enquanto é o melhor que a gente tem no mundo da Apple. Enquanto isso, do lado da Samsung a gente tem já o velho de guerra S21 Ultra, lançado aí há praticamente um ano e que continua aí sendo uma das melhores câmeras ainda em 2022. A gente vai ter um update muito em breve com o S22 Ultra, então fiquem atentos por isso, e até por isso que eu queria adiantar esse comparativo para a gente ter no melhor momento possível a comparação entre essas duas câmeras, né? Bom, para não enrolar muito, vamos falar rapidinho aqui no iPhone 13 Pro. A fórmula é a mesma de 12 megapixels nas três câmeras, mas a gente tem ali sensores bem maiores esse ano, com características bem interessantes. A gente tem funções de software que eu acho que foram bem interessantes, muito bem implementadas pela Apple, como a filmagem no modo cinemático, a implementação do codec do ProRes para vídeo, mas isso não é exatamente o foco desse comparativo. Eu quero testar realmente a qualidade das fotos. Fiz sim um comparativo de vídeo, mas a ideia é testar fotos aqui, como trabalham essas duas câmeras em termos de sensor e pós-processamento. Já aqui no S21 Ultra a gente tem uma fórmula da Samsung também parecida com a do S20 Ultra e do Note 20 Ultra. Vocês já conhecem, câmera principal de 108 megapixels, e aí a gente tem as telefotos de 3 e 10 vezes, que eu acho fantástica a versatilidade, e a Ultra Wide, que é de 0.6 vezes, mas tem autofoco, assim como a Ultra Wide do iPhone 13 Pro e 13 Pro Max, que é uma das novidades, o autofoco que possibilita fotos macro, e é fantástico. A gente vai testar isso aqui também no comparativo. Claro que o S21 Ultra também tem várias funções de software. Um dos pontos que a gente tem que destacar aqui é que ele é capaz de filmar em 8K, devido à maior resolução aí das suas câmeras, mas são coisas de nicho. Tanto o ProRes aqui no iPhone 13 Pro quanto o 8K aqui no S21 Ultra são para poucos tipos de uso, coisas bem específicas. Não é exatamente o que a gente quer focar aqui, mas quando se trata de fotografia, a gente tem coisas interessantes para falar. Então a gente vai testar o Apple ProRAW contra o Expert RAW, que é uma novidade aqui no S21, e ver como é que funciona, cada um interpreta de um jeito. Ver também o modo automático, claro, um comparativo em que a gente vai testar, apontou, tirou a foto e viu como ficou. Então eu já quero deixar isso avisado, tá? A maioria das fotos foi tirada no modo automático, apontei e bati a foto para não ter problema. Sempre limpei a lente, tá? Eu sempre falo isso porque sempre tem alguém que comenta e fala: você não limpou a lente, você não tirou no automático, sei lá. Então eu já tô falando isso para avisar que os comparativos são sempre feitos dessa forma, e quando for uma foto tirada nos modos RAW, eu vou avisar vocês, vou colocar ali do lado avisando. E aí vocês vão saber que essa não foi uma foto no modo 100% automático, e sim uma foto tirada usando o RAW. Então vou colocar aqui do lado as especificações completas para vocês derem mais uma olhada nas diferenças aí de hardware. E agora a gente vai partir para o comparativo, para a seleção das imagens, para definir aí entre os dois qual foi a melhor câmera de 2021. Então acho que vai ser interessante. Bora lá, já botem aí nos comentários a expectativa de vocês e acompanhem agora as imagens. Eu volto daqui a pouco para a gente fazer a conclusão de tudo isso. Bom, vamos lá, iniciando aqui com uma imagem bem padrão. Uma coisa que eu queria falar antes da gente começar a analisar as imagens é que os dois estão no modo 100% automático e utilizando o otimizador de cena que cada um tem, estava ligado essa função. A única coisa que eu não usei no iPhone são os modos fotográficos que ele tem agora. Você tem vários perfis de fotografia que você pode utilizar, e eu mantive no padrão original para a gente ter o resultado mais puro possível, mas fica aí essa observação de que você pode mudar certas características no iPhone na hora de tirar a foto.
Então essa é uma imagem feita com as câmeras principais, não tem tanta diferença aqui, mas tem alguns pontos que eu quero que vocês percebam. O tom de verde os dois tratam de forma diferente e principalmente as sombras são muito mais fortes no iPhone, um contraste muito maior do que no Galaxy. Isso é uma questão de preferência, mas a gente vai ver isso muito nesse comparativo. E claro que a mesma coisa vale para as ultra-wide, o que é um bom sinal de consistência entre as câmeras dos smartphones. Nessa outra imagem, não só o contraste e os tons de verde estão diferentes, como também quis evidenciar o tamanho desses sensores e o desfoque natural que eles causam no background da imagem, que é muito bacana. Vocês podem reparar que o S21 Ultra tem um sensor ainda maior e a parte de cima ali da parte do fio já está desfocado no S21 Ultra, enquanto o iPhone ainda mantém em foco. É uma questão mesmo do tamanho do sensor e o quanto ele consegue focar quando você está se aproximando de um objeto, mas fica uma imagem bem legal. Uma questão de preferência aqui também. Mais uma imagem com a Ultra Wide, e aqui à primeira vista o iPhone me agrada mais, com esse contraste um pouco mais forte. Só que eu reparei numa coisa que eu acho que acabou prejudicando o iPhone nesse cenário. Olha como essa área de sombras ficou escura no iPhone devido ao contraste mais forte. Então, claro que aqui não era um elemento importante dessa imagem, mas dependendo da sua foto pode ser um elemento importante que vai ficar apagado, e essas sombras são tão escuras que elas são praticamente irrecuperáveis na edição desse JPEG, né? Então é algo que tem que ficar de olho, porque pode pesar demais esse contraste e acabar estragando alguma imagem sua. Agora vamos falar um pouco de zoom, começando pelo cenário com a câmera principal. Então, de uma vez, não tem muita diferença aqui, a não ser pela questão do contraste. Quando a gente vai para 3 vezes, que é essa imagem aqui, você já vê que a imagem do iPhone está bem mais agradável, o contraste a mais no mar e no horizonte ali destacando os barcos deixa essa imagem melhor para mim. Só que aí a gente vai para 15 vezes, que é o zoom máximo do iPhone 13 Pro, o S21 Ultra não tá nem na metade do caminho aí. E claro, a imagem do iPhone tá bem bacana, mas eu acho que o S21 Ultra se sai muito melhor aqui, não tem muito o que dizer. Só vale dizer que não deixa de ser impressionante o zoom do iPhone, se você pegar lá a primeira imagem e ver onde a gente chegou. Para um zoom de 15 vezes a imagem continua tendo uma boa qualidade, é utilizável, vamos dizer assim. Então não deixa de ser impressionante, mas é que o S21 Ultra realmente passa dos limites nesse caso. Esse próximo cenário é uma imagem com as telefoto de 3 vezes. E vocês devem ter reparado nesse comparativo que eu não tô falando muito de nitidez, de detalhes, porque realmente os dois estão muito próximos nessas fotos diurnas. O que tá mudando mesmo é essa situação do contraste, um pouco das cores, como cada um interpreta a imagem. Eu acho que é isso que tá interessante de ver. Nesse caso eu gosto bastante das duas imagens, mas eu acho que as sombras um pouco mais definidas no iPhone dão mais essa sensação de profundidade, principalmente ali na corda. E a cor do céu e do mar estão um pouco mais agradáveis também. Mas eu vou aproximar aqui para vocês verem que em nível de detalhes, de riqueza de informação, os dois são muito próximos. Nessa próxima imagem eu quero que vocês vejam um cenário onde o iPhone errou feio. Então essa já é uma foto complicada de HDR, né? Onde o exterior lá fora da janela está muito claro e o interior é mais escuro, tem que compensar os dois. Nenhum dos dois fez um bom trabalho com o cenário lá fora, mas você vê que o S21 Ultra conseguiu recuperar um pouco mais do azul. Só que o problema tá dentro, né? Olha como as sombras no S21 Ultra, você consegue ver todo o cenário dentro, enquanto no iPhone tá tudo escuro, você mal vê a árvore de Natal, a parte, né, clara da árvore de Natal, e as pessoas ali na frente. Então, esse é um cenário onde o iPhone forçou demais no contraste, não aplicou bem o HDR, e acabou trazendo uma imagem que eu não gostei particularmente. Porque você não tem nem a luz da janela bem compensada e nem o interior bem compensado, então acabou ficando uma imagem ruim nesse sentido. Nesse caso aqui são duas imagens muito bem expostas, bem detalhadas, o iPhone mais uma vez pesando mais nas sombras, o que eu acho que traz um visual mais apelativo, que chama mais aos olhos, mas aqui eu vou te falar que o S21 Ultra fez o resultado mais natural, aí vai de cada um. Bom, aqui a gente já tá acabando com as fotos diurnas, essa é uma imagem com a câmera principal dos dois, eu tive dificuldade para focar com o iPhone aqui, tinha um pouco de vento balançando as plantas e eu não consegui de jeito nenhum me aproximar mais com o iPhone. Mas essa imagem é só pra gente poder introduzir o macro que a gente vai mostrar nessa foto aqui. Então, como vocês sabem, os dois smartphones conseguem utilizar a câmera ultra-wide com autofoco para fazer fotos macro, e aí o resultado é muito legal. Nesse caso o S21 Ultra acabou saindo um pouco mais próximo, mas os dois conseguem chegar bem perto, e os resultados são bem semelhantes. Eu acho que é bem legal essa flexibilidade que os dois têm, e também é possível filmar utilizando esse modo, que pode ser útil aí de vez em quando. E eu sei que esse comparativo é com o S21 Ultra, mas eu quis inserir dois cenários com o Z Fold 3 de um momento que eu não tava com o S21 Ultra, então é interessante da gente ver. Olha como o Z Fold 3 trouxe uma interpretação bem contrastante também, parecida com a do iPhone, mas o iPhone ainda traz um brilho, ele faz uma coisa com a iluminação que realmente chama mais atenção nessa imagem, mas em termos de detalhe e nitidez, mais uma vez, muito próximos.
E aqui mais um momento de HDR extremo, então com o sol ali por trás do coqueiro. Mais uma vez eu acho que o iPhone acabou escurecendo demais a imagem, não ficou legal. O Z Fold 3, apesar de estar um pouquinho saturado demais, talvez, eu acho que é uma imagem bem mais agradável, é bem mais do que você espera de um smartphone moderno num tipo de cenário desse. Então depois pode reduzir ali na edição um pouco mais da saturação, mas você não recupera o HDR que o iPhone não fez direito nesse cenário. Então aqui o Z Fold 3 foi mais interessante. Bom, e agora voltando para iPhone 13 Pro contra S21 Ultra, vamos falar de vídeo, modo noturno e modo RAW. Como vocês podem ver, esse é um vídeo noturno, mas com bastante iluminação ali em volta. E se você olhar de perto, você vai reparar que os dois sofrem bastante com o reflexo das luzes, o S21 Ultra talvez até um pouco mais nesse caso. Mas vocês vão ver que analisando o vídeo inteiro, o iPhone faz um trabalho melhor quanto à nitidez, a redução de ruído, que é bem importante nesse caso. A troca das lentes entre os dois funciona muito bem, o zoom do S21 Ultra continua tendo uma função importante. E aí um ponto que eu acho que o S21 Ultra acerta muito bem é a exposição e também o balanço de branco, tá mais real, tá mais amarelado como era na realidade no cenário. Então eu acredito que pelo conjunto o iPhone se saiu melhor nesse vídeo, mas o S21 Ultra não fica muito atrás, porque tem seus pontos fortes também. Vamos para a primeira imagem no modo noturno. O Galaxy fez uma exposição de 2 segundos e o iPhone fez uma exposição de 1 segundo. Eu notei que o iPhone costuma fazer uma exposição um pouco menor, confiando na abertura da lente. E nesse caso eu acho que os dois fizeram um bom trabalho, o iPhone caprichou muito na flor, ficou perfeita, mas eu acho que acabou escurecendo demais em volta, deixou muito escuro. O Galaxy eu já acho que fez um resultado agradável, mas também está muito claro, o céu ficou muito claro e com ruído. Eu sinceramente preferiria uma foto que fosse no meio termo entre os dois nesse caso. Bom, mais um modo noturno, dessa vez com as lentes telefoto de 3 vezes. E dessa vez eu acho que eu prefiro um pouco mais o Galaxy, eu acho que o balanço de branco, a exposição dentro do bar está um pouco mais equilibrado, mais natural. Então dessa vez eu acho que o Galaxy saiu melhor nesse modo noturno. Bom, pessoal, e enfim, chegou a hora da gente falar dos modos RAW desses smartphones. Eu estava bem ansioso para esse comparativo e fiquei aqui guardando para o final para deixar vocês ansiosos também. Resumindo, para quem não sabe o que é isso, o RAW basicamente é um arquivo mais puro da sua imagem, é um arquivo que contém todas as informações que o sensor capturou de um determinado cenário. Ele é tão importante justamente por guardar todas essas informações e te dar muito mais liberdade na hora de editar, te dando um campo muito maior de edição, de cores, de exposição, sombras, realces. Então basicamente ali você tem tudo que sua câmera é capaz de capturar para poder trabalhar. Há muito tempo os smartphones da Samsung já tinham um arquivo RAW que era salvo quando você fazia fotos no modo Pro. Só que aí recentemente a Apple introduziu o Apple Pro RAW, mais especificamente com os iPhones 12 Pro, e ele se diferenciava no seguinte sentido. O RAW antigo da Samsung era basicamente uma versão crua da sua imagem para você trabalhar. O Apple Pro RAW era essa imagem com todas as informações, mas com um auxílio computacional. Então coisas que os smartphones não são bons por terem sensores pequenos, como ruído. É muito fácil ter ruído numa foto de smartphone. O Apple Pro RAW já vinha com o ruído totalmente controlado, mas ainda assim mantendo todas as informações ali. Isso é um exemplo, mas coisas como nitidez, ruído, as cores, o controle das cores, tudo isso vem no pacote do Apple Pro RAW e te dá uma imagem que ela tem um alcance ainda maior e faz mais sentido ainda na edição. E aí a grande novidade é que a Samsung está tentando fazer algo parecido com o Expert RAW, que por enquanto é uma versão beta de um aplicativo separado, que nem dá para você baixar oficialmente ainda, mas que eu consegui baixar por meio de um APK. Eu falei bastante desse aplicativo no meu último vídeo sobre a One UI 4.0, então se você tiver curiosidade, vai naquele vídeo que lá você vai saber mais sobre o Expert RAW. O que você precisa saber para esse comparativo é que ele é um novo tipo de processamento e é um RAW muito mais eficiente, muito mais inteligente que a Samsung implementou, e aí a gente vai testar as fotos editadas e sem edição para vocês verem as diferenças. Então começando por essa foto que vocês estão vendo agora, vocês vão perceber uma grande diferença entre as duas, mas não levem isso em consideração, porque essa não é a imagem editada. E aí o Expert RAW ele te dá já o visual da imagem como se ela tivesse processado. Mas o que importa é que a informação está lá dentro da imagem. E no iPhone ele te dá uma imagem com essa aparência mais crua, mas também tá todas as informações lá. Agora eu vou trocar para as duas imagens com a mesma edição que eu fiz no Lightroom, justamente para forçar ao máximo as sombras e as luzes, para vocês verem realmente o poder que tem esse RAW e o controle de ruído que as duas têm. É claro que essa é uma edição exagerada e que tem pontos de melhoria em outras características das fotos, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é justamente esse controle das luzes, como é absurdo, sem ter um ruído exagerado, né? É muito bem feito esse arquivo.
Essa próxima imagem já está editada da mesma forma nos dois. E outra coisa que eu queria falar é que o Expert RAW ele te permite ter os controles manuais da foto na hora de tirar. Mas para ser justo com o iPhone eu deixei no automático também, então da forma mais justa possível. Eu achei as duas imagens excelentes, mas uma coisa que eu notei no Apple Pro RAW e que eu realmente não esperava é que aquela parte ali da bancada iluminada estourou e não tem como recuperar essa luz, tá muito forte, não teve jeito de recuperar na edição. E me surpreendeu que o Expert RAW conseguiu manter toda essa informação justamente com as flores bem expostas e a bancada sem perder o brilho, é impressionante mesmo. E por último, eu achei esse cenário bem curioso, porque mais uma vez eu apliquei a mesma edição, e olha que diferença, né? O iPhone trabalhou melhor as sombras, enquanto o Galaxy trabalhou bem melhor as altas luzes, muito curioso isso. Claro que elas vão bem mais longe, elas vão além disso na edição, mas eu queria aplicar a mesma edição para a gente ver as diferenças, como cada um trabalha. Ufa! Tá aí então, eu acho que esse foi um dos comparativos mais extensos que eu fiz aqui no canal entre as câmeras, aprofundei um pouco mais. Me avisem se vocês gostaram desse estilo, falando um pouco mais desses outros modos que a gente tem, não só do modo automático. E eu vou concluir aqui dizendo minha verdadeira opinião entre as duas câmeras. Eu vou basicamente decretar aqui um vencedor, mas aí vocês também vão ter a escolha de vocês, que eu quero muito saber, então por favor comentem aí. Eu acredito que assim, pelo que eu testei, pelo que eu senti usando os dois, tá, ao mesmo tempo, se a gente tirar 100 fotos, vamos dizer assim, eu acho que o iPhone 13 Pro, falando de fotos, vai se sobressair em 60 dessas 100 fotos, tá? Dando um chute assim por cima, na minha sensação. E o S21 Ultra vai se sobressair em 40 delas, então não é um negócio tão 50-50. Eu acho que o iPhone realmente tem algo especial no pós-processamento, é um resultado muito preciso. Mas muitas vezes quando ele erra feio, na minha opinião. Ele acaba exagerando e então não é por isso que ele vai ser sempre melhor. Só que o S21 Ultra, para mim, ele tem coisas que o iPhone nem sonha em ter, como, por exemplo, a capacidade de zoom, que eu acho absolutamente necessária. Eu tenho sentido muita falta no meu Z Fold 3, que inclusive eu inseri algumas fotos do Z Fold 3 no comparativo para vocês terem um parâmetro. Eu gosto bastante da câmera do Z Fold, mas eu sinto muita falta do zoom que tem no S21 Ultra, do macro que tem nos dois aqui. Então, realmente, a versatilidade é um ponto que, para mim, vale demais, porque a gente ter duas fotos que são excelentes, tanto faz. Agora, você poder chegar mais longe, você poder ver mais coisas, aí eu acho que faz diferença. Dependendo do tipo de viagem, de passeio, do lugar que você tá, você quer ter o zoom, e é uma coisa que eu confesso que para mim é um uso quase que diário desse zoom potente que tem no S21 Ultra. Dito isso, eu decretei aqui basicamente que o iPhone 13 Pro se sai melhor nas fotos, mas tem uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Eu acredito que com o Expert RAW a Samsung está bolando algo muito interessante. Eu acho que que é o que eu imagino que vai acontecer, se esse processamento novo do Expert RAW vier na câmera nativa do S22, que é o que a gente deve ver em breve, aí a gente vai ter uma briga de verdade. Eu acho que a Samsung realmente está trazendo um processamento muito, muito interessante que faz o verdadeiro uso desses sensores que a gente tem aqui. Então é isso que a gente tem que esperar para ver. Agora vamos lá. Eu falei aqui, dei minha opinião. Agora, se eu tivesse que escolher um desses dois para ir viajar comigo e fazer as fotos da viagem só num desses smartphones, eu iria certamente de S21 Ultra, por causa da flexibilidade, apenas por isso, tá? O iPhone 13 Pro me faria super feliz, me daria resultados excelentes e que eu ia poder imprimir as fotos quando eu chegasse em casa. Mas no S21 Ultra eu posso fazer o mesmo que em alguns cenários ele não se saia tão bem, e ainda ter mais flexibilidade, ter o zoom, ter ali o modo Pro que eu posso explorar um pouco mais o que eu quero direto da câmera nativa, e aí isso pesa bastante no meu uso. Agora, quando se trata de vídeo, eu coloquei só um vídeo no comparativo e eu não quis forçar muito em vídeo porque é um assunto que você tem que entender bastante e ia deixar esse vídeo muito extenso, sabe? Eu acho que ia ser um pouco complexo demais, mas se tiver muito pedido eu posso fazer, claro, um comparativo de vídeo. Aí sim eu senti que o iPhone, não só na qualidade do vídeo, mas sim a forma que você grava o vídeo. Ele trabalha de uma forma mais suave, sabe? Parece que ele já está fazendo as escolhas, o processamento em tempo real parece mais preciso no iPhone. Isso realmente é uma coisa que você tem que dar os créditos para a Apple. Claro que ele vai errar, vão ter pontos ali que ele não vai acertar sempre, claro, mas em relação à concorrência hoje, o iPhone realmente faz o melhor vídeo e é muito bom ter isso direto na sua mão. Só sinto falta de um controle
Pro, no modo manual do vídeo na câmera nativa. Eu acho que isso seria necessário num smartphone capaz das coisas que ele é capaz. E apesar de ser uma coisa extremamente nichada, o ProRes, o codec de vídeo aqui, eu acho que é algo que pode realmente ser considerado Pro, porque para algumas pessoas isso vai quebrar um galho fantástico. Então não é de se descartar, mas não é para todo mundo, certamente. Se eu fosse gravar esse vídeo que eu estou gravando aqui no S21 em ProRes, meus vídeos normalmente têm cerca de 20, 30 GB e eu não gravo em ProRes, eu gravo na câmera normal aqui no processamento normal. Eles iam ter facilmente quase 1 TB de vídeo para eu editar, então até para mim fica inviável. É mais para quem é filmmaker, tem alguma coisa que precisa inserir um trecho gravado com o smartphone, tem essa função aqui. Eu espero mesmo que a Samsung trabalhe no vídeo da linha Galaxy, da linha S22 e traga algo assim, algum codec um pouco mais profissional que te dê mais flexibilidade. Mas então é isso aí, pessoal, me digam o que vocês acharam, podem dar a opinião de vocês sobre as fotos, tá? Eu quero muito ouvir, eu dei a minha, mas claro que a de vocês vale mais ainda, tá? Então, por favor, deixem aí nos comentários e a gente se fala no próximo vídeo. Valeu, tchau!